ver hoje lição 11, né? Para você que está chegando aí pela primeira vez, eu me chamo Nilceia DB Artes e seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, sua família, e mais uma lição maravilhosa, lição 11, o homem do pecado. Vamos lá, né? Texto áureo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8, né? Está escrito lá esse versículo. Verdade prática, o homem do pecado, encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus, o homem perfeito. Olha só, o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Olha só, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Muito bem colocado aqui, né? Que Deus venha aplicar essa lição aí nos nossos corações, que podemos fazer, né? Menção do amor de Deus, daquilo que Deus tem projetado para nossas vidas. Então vamos lá. Primeira parte, o homem do pecado. Nesse tópico, enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Primeiro ponto da primeira lição, a origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando-se anticristo, e puseram-se sistematicamente a Deus. Gênesis 4, 1, 10, 23, 24. Você pode estar lendo lá para você estar entendendo até melhor, né? Algumas coisas aí. Deixa eu acender aqui para ver se vai clarear mais um pouquinho. Acho que não mudou muito, não. Vamos lá. Ambos agiram como o homem do pecado. Olha só, Caim agiu como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Olha só, ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Né? Olha só, nesse mesmo grupo nomearemos o faraó lá de Êxodo, o perverso Amã, o sanguinário Herodes. Olha quanta gente, né? Êxodo 1, 8, 16, né? Mateus 2, 13. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristo, dispuseram-se a perseguir a Israel, a igreja do Cordeiro. Deste citarem apenas algum: Nero, Hitler e Stalin, pois a lista é longa e elogiádica. Nossa, que palavra difícil, tá, pessoal? Então você vai lá, estuda lá para você, né, capitular melhor. Segundo ponto da primeira parte, título do homem do pecado. O título principal desse personagem do anticristo, lá em 1 João 2,18, o apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Já não eram poucos, desde lá do Evangelho de João, né, já não eram poucos, né, os homens do pecado. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Apocalipse 13, 1. Se retrogirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como príncipe que há de vir, né, lá em Daniel 9:26. E o Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos, lá em João 5:43. Olha só, eles vêm como o anticristo enganando as pessoas, enganando, né, os seres humanos. Terceiro ponto da primeira parte, a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será tal forma usado por Satanás
que chegará a ser confundido com esse. Olha só, gente, que profundo, né? O homem, a natureza do homem do pecado, ela é tão parecida, é tão formal a Satanás que chegará a ser confundido com Satanás. Lá em 2 Tessalonicenses 2:9, ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. E na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Olha só que astuto, né? Vamos estar repreendendo a cada dia. 2 Tessalonicenses 2:4. Os que não tomarem parte do arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Lá em Apocalipse 13:4. Nele a possessão satânica será plena, né? Se você não tomar a tua decisão por Jesus, se você não for arrebatado por Jesus, vai chegar esse momento, né, que você vai ter que prestar sua adoração a Satanás. Você vai ser obrigado a estar adorando ele, e ele vai estar, né, vai ser uma possessão satânica na vida daquele que ficar nesta terra. Segunda parte, a missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla: a pôr-se metodicamente a Deus e a Cristo e a igreja. Primeiro ponto da segunda parte é pôr-se a Deus. Satanás não ignora esse fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Jó 42:2. Por essa razão volta-se contra todas as obras divinas. Ele não conseguiu derrotar a Deus, então ele se levanta, né, por essa razão volta-se contra todas as obras divinas, todas as obras de Deus, ele se levanta contra. Ele tenta impedir prioritariamente o evangelho de Cristo se alcançar aos confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra ferozmente e põe-se a Deus, os santos anjos, a igreja, a Israel e os remidos do Cordeiro. Daniel 10:13-21, né? Apocalipse 12:10, 11, 13, 17. Olha só, ele se opõe em atrapalhar para que o evangelho do Senhor não chegue até os confins da terra, porque a palavra de Deus e a promessa de Deus, quando o evangelho chegar aos confins da terra, aí o Senhor virá, será o fim, o Senhor virá arrebatar a sua igreja, o Senhor virá nos buscar para morar com ele, mas temos que pregar o evangelho tem que chegar a todos, aos confins da terra, a toda pessoa, a todos os seres humanos, né, para poder, aí sim, haverá o fim, aí sim chegará o grande dia. Então vamos lutar, vamos nos preparar, vamos pregar a palavra de Deus para que o Senhor venha se alegrar com a minha atitude, com a tua atitude, né? E o nome do Senhor seja pregado em todo, né, a toda criatura. Não vamos deixar que o inimigo, que Satanás, venha impedir eu e você de pregar a palavra de Deus. Olha só, mantendo-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, mas temos que orar e vigiar. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, seja convosco. Amém. Romanos 16:20. E por ser a Israel, através de seus anticristo, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Êxodo 1:18-22. E lá em Apocalipse também 2:14 está escrito: o que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente, covardamente assassinadas. Olha só, pessoal, como que o inimigo trabalha, né?
tenta destruir, matar as pessoas, né? Para que as pessoas não falem do amor de Jesus, para que fica confuso, né? A promessa de Jesus, mas é promessa de Jesus que ele quer, né, vir buscar eu e você para morarmos com ele. É promessa de Deus. Então nós devemos pregar, não vamos deixar que nada, né, que venha atrapalhar, que nada que se levante, nada que apareça venha abalar a nossa fé em Deus. Igual agora aí, eu comecei, até falei no começo do vídeo, né, essa doença que está aí agora se alastrando aí, né, deixando a população, deixando o ser humano desesperado. Vamos confiar em Deus, fazer sim aquilo que tem, né, pedido, vamos nos proteger, mas vamos primeiro buscar a Deus, vamos primeiro clamar o nome do Senhor, vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos orar, vamos vigiar, vamos nos colocar nas mãos do nosso Deus, porque Ele se agrada e Ele nos livrará, né, de todo mal. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Olha só, lá em Apocalipse 12:17. Essas coisas já estavam escritas há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós vemos acontecer essas coisas que têm acontecido, têm se levantado, né? Tantas coisas. E tem muita gente ainda não acreditando que Deus é Deus, que Deus existe e que o fim está chegando, a hora está chegando. Será que você está preparado? Será que eu estou preparada? É tanta coisas que vem para tentar nos separar do Senhor. Aí você fica preocupado com isso que está acontecendo e deixa de buscar a Deus, mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Vamos buscar a Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor, pedir ao Senhor que venha guardar a nossa casa, o nosso lar, nossa família, o nosso país, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha fazer cumprir a promessa dEle. Porque muitas coisas que estão acontecendo é bíblico. Estava já escrito. Olha só. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo o Israel será salvo. Lá em Romanos 11:16. O inimigo vai lutar de todas as formas. Mas quando Deus retornar em glória, né, Israel será salvo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. E por ser a Cristo, e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias, Salvador do mundo. Lá em Mateus 24, 5, 23, 24. Leia com atenção lá em Apocalipse 13 também. No início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Mateus 2, 13. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto. Lá no deserto tentou, né, contra Jesus. Lá em Mateus 4:1. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. Lá em 1 João 4, 2, 3. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, processaremos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Aleluia por isso. Nós temos que professar sempre, nós temos que dizer sempre que o Senhor, né, que Jesus Cristo é o verdadeiro, né, é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro, né, que vem nos buscar. Deus, ele nos ama. Deus tem promessa na minha vida e na tua vida. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. O homem do pecado tenta atrapalhar, né, os discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja.
Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso, olha só, que o maligno. Se você tem Deus na tua vida, se você tem Deus dentro de você, se você anda obedecendo a palavra de Deus, você é mais poderoso que o maligno. Tá lá, 1 João 4:4. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Lá em Mateus 10:28. Ele pode, tocar, pode lutar contra o nosso corpo, a nossa carne, mas a nossa alma não. A nossa alma, só quem toca é Deus. A nossa alma pertence a Deus. Então, vamos, alimentar a nossa alma, vamos saciar sempre a nossa alma, buscando de Deus, a presença do Espírito Santo dele na nossa vida. Terceira parte nos diz assim, vejamos, fala sobre a destruição do homem do pecado. Vejamos agora a exceção, alguém e a ruína do homem do pecado, ao contrário do reino de Jesus Cristo. O império de Satanás não é eterno, mas temporal, efêmero, A exceção do seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através dos seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Está lá em Apocalipse, 13:5. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Olha só, gente. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Apocalipse 13, 7, 8, 16, 18. E o seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Olha só, vai ser aceito por todos. Eles são astutos. O inimigo, o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser Satanás. Enquanto tem muita gente brincando de ser crente, o inimigo não está brincando de ser inimigo, A ruína do seu império, passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração, lá em 1 Tessalonicenses 5:3. E depois de todas as pragas se abaterão sobre o seu reino, serão eles, juntamente com o falso profeta, lançando no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Olha só, vai ser jogado lá no fogo, no lago de fogo, onde já está preparado para Satanás e seus anjos, para a sua corja toda, Então, devemos sim buscar sempre ao Senhor, nos colocar na presença do Senhor, porque vai acontecer esse dia. Vai acontecer, bíblico, quantas coisas nós estamos vendo acontecer hoje, que nós ouvimos falar e nunca imaginamos que iria acontecer. Está acontecendo, Então, vamos nos ligar na palavra de Deus, vamos nos cuidar, sim, vamos evitar muitas coisas, mas vamos buscar a Deus. Vamos nos colocar na presença do Senhor, porque o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfêmio de todos os tempos, em termos de maldade,
quer essencial, quer formal. Será ele superado apenas por Satanás, o aparelhado pelo diabo, e há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. Olha só, né? No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Ninguém poderá resistir o Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha só, ninguém poderá deter o rei de Judá, o leão de Judá. A tribo, né, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, os senhores dos senhores. Esse sim vai prevalecer. O mais se levanta, mas vai cair. Vai ser destruído. A maldade, a iniquidade vai ser todos jogados no lago de fogo eterno. Então vale a pena nós pegarmos, né, com Deus, nos colocarmos na presença do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, para que nós não vivemos como esse homem do pecado, mas sim como o homem arrependido, porque nós já vivemos no pecado. Esse mundo jaz no pecado, mas Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então vamos tirar o pecado, vamos tirar aquilo que não agrada a Deus da nossa vida e vamos ser obedientes à palavra do Senhor, vamos guardar a palavra do Senhor, vamos colocá-la a cada dia no nosso coração para estarmos na presença do Senhor, vivendo a cada dia, tá bom? Meu muito obrigado, que esta palavra seja aplicada no meu coração, no seu coração, e uma semana abençoada por Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu lar, e tudo que você tocar seja abençoado por Deus. Muito obrigado por você estar acompanhando aí nesses estudos. Eu estou aprendendo e você também. Não sou professora, né? Mas estou aprendendo junto com você. Estou pegando a revista e lendo. Nós temos mais 2 partes desta revista e logo, logo começaremos numa nova revista e vai ser bênção também. Então, fique na paz do Senhor. Muito obrigado e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Fique com Deus.